Queridos, eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo de número 4. Nós estaremos dando continuidade ao estudo que estamos ministrando. Efésios, capítulo 4. Vamos ler hoje, irmãos, a partir do verso 7 até o verso de número 16. Irmãos, a palavra do Senhor diz assim: e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. Convido você a fechar os seus olhos e oremos ao nosso Deus, que Ele aplique a sua santa palavra lida aos nossos corações. Pai de amor, nós te louvamos, nós te somos gratos a Deus pela oportunidade de podermos estudar a tua palavra. Que o Senhor possa nos dar sabedoria, discernimento, entendimento, e que possamos, ó Deus, aplicar a tua palavra em nossas vidas. Abençoa os meus irmãos que estão nos assistindo agora, Senhor. Que o Senhor fale aos corações. É assim que oramos, Pai, gratos a ti, no nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, na semana passada, nós estudamos o capítulo 4, iniciamos o capítulo 4 falando sobre a unidade da igreja. E agora, irmãos, nós vamos trabalhar a respeito do serviço do povo de Deus à igreja. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele não quer apenas que todos nós, na igreja, saibamos que somos iguais. E que isso é uma coisa boa. Paulo, irmãos, ele exige que venhamos entender que somos todos diferentes. E que isso também é uma coisa boa. Irmãos, a ênfase na nossa igualdade nos incentiva a tratar uns aos outros com respeito, apesar das nossas diferenças. Mas a ênfase na legitimidade das nossas diferenças
também, podemos assim dizer, irmãos, nos incentiva para que possamos também ter respeito pelas nossas diferenças. Mas aí, irmãos, vem uma pergunta: em que aspecto nós somos diferentes? Um modo em que somos diferentes, meus irmãos, é que temos dons diferentes. Percebam que o texto que nós lemos nos diz que Cristo, Ele concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Irmãos, esses termos, eles são discutidos desde tempos remotos, quanto à sua definição exata e o seu lugar na igreja contemporânea. Os ofícios de apóstolos e profeta continuam depois da igreja primitiva. Esses ofícios, eles continuam até hoje. As palavras aqui, pastores e mestres, referem-se a um ofício na igreja ou a dois? Irmãos, o que ninguém contesta, e o que é, podemos assim dizer, essencial para os propósitos do que estamos discutindo aqui, é que para Paulo, meus irmãos, os cristãos não são todos iguais. Não são. Nessa passagem, Paulo, de forma clara, ele estabelece que Deus concedeu aos líderes da igreja dons diferentes. Efésios 11. E isto, irmãos, em diferentes proporções. Está aqui no verso 7. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. É assim que deve ser, meu irmão. Além disso, nós precisamos entender que se os líderes da igreja têm dons diferentes, sem dúvida há diferenças entre os membros da igreja também. Irmãos, nós temos a impressão de que o mundo, de que a igreja e a igreja seriam muito melhores se todos fossem mais parecidos. E o que há de errado em querer que a maioria das pessoas seja exatamente como nós? O apóstolo, irmãos, trata disso, trata dessa questão antes mesmo de descrever os diferentes dons, do verso 7 ao 10. Como considerar, amados, nossas diferenças? Paulo nos diz que devemos reconhecer que os diferentes dons são derivados da autoridade de Cristo. Nossas diferentes personalidades, capacidades e experiências são dons, meus irmãos, que Deus Ele provê para cada um de nós, a fim de que venhamos contribuir com os nossos talentos e perspectivas diferentes para a edificação e expansão da Igreja de Cristo. Ninguém, meus irmãos, tem todos os dons necessários para cada desafio que a igreja enfrentará. Nós precisamos entender que o Espírito Santo nos concede dons diferentes
para propósitos diferentes na igreja. Cristo, irmãos, ele distribuiu os dons diferentes entre nós. E ele tem autoridade para fazer isso. E falando de Jesus, irmãos, Paulo nos diz no verso 8 que quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Jesus, irmãos, ele é o Senhor ressurreto, ele foi assunto ao céu, ele venceu o pecado e a morte. A ascensão de Jesus, irmãos, se refere à sua elevação ao céu como Senhor ressurreto. Aquele que subiu acima de todos os céus, de onde agora distribui dons espirituais. Leia Lucas, capítulo 24, verso 49. E a questão, irmãos, mais complexa aqui é que se refere à sua descida. Aparentemente, irmãos, um comentarista nos diz que a descida ocorreu antes da ascensão. Essa parece ser a lógica de Efésios 4:9 e corresponde à ordem dos termos em Efésios 4:10. Ele nos diz, irmãos, que alguns argumentam que essa descida confirma a ideia de que Jesus desceu ao inferno. Mas uma explicação mais simples é a que se refere à encarnação de Jesus. E ele explica isso. Ele nos diz que essa explicação parece melhor por 3 razões. Primeira delas, é semelhante a outros padrões encontrados nos escritos de Paulo, em que a encarnação precede a exaltação. E aí ele nos remete a Filipenses, capítulo 2, versos 5 ao 11. Uma segunda razão é coerente, diz ele, com a citação do Salmo 68, em que Deus, metaforicamente, sobe o Monte Sião junto com os cativos da terra, o que exigiu que primeiro tivesse descido à terra para reunir os cativos. E a terceira razão, irmãos, ele nos diz que é a lógica do versículo 9, provavelmente implica que para subir ao céu era necessário que Cristo primeiro tivesse descido do céu, de modo que tinha necessidade de subir novamente para a sua morada original, o céu. Essa interpretação, irmãos, assume que Cristo desceu do céu para a terra e não da terra para o mundo dos mortos. Apesar dessas questões complexas, a clara mensagem aqui, irmãos, é que Jesus tem domínio sobre o céu e a terra, e, portanto, Cristo, ele tem autoridade para conceder dons conforme desejar, a quem desejar, na proporção que desejar, e com a expectativa de que respeitaremos a sua autoridade de conceder dons a seu povo como lhe parecer melhor. Os dons, irmãos, não são apenas objetos materiais ou características de personalidades, mas sim a própria natureza de Cristo, que Ele compartilha com cada um de nós. Os dons concedidos a você e a mim, nós que somos o corpo de Cristo, são as extensões do próprio coração e ser de Cristo
a seu povo. Temos que entender isso. Paulo está trazendo isso aos seus irmãos da igreja de Éfeso. Por fim, irmãos, Paulo, ele nos diz que devemos reconhecer que os dons diferentes servem aos propósitos de Cristo. Vejam o texto, verso 12. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Irmãos, as razões para a autoridade e para a generosidade do Senhor em conceder dons tornam-se evidentes nos propósitos desses dons. Paulo, ele está nos dizendo que Cristo concede dons para que os líderes possam preparar outros para a obra do ministério, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço. Já no versículo 11, irmãos, os próprios líderes são identificados como dons para a igreja. Os líderes recebem do Senhor a capacidade para cumprir seus papéis. E desse modo, os próprios líderes são capacitados a personificar os dons de Deus para a igreja. É esperado, irmãos, que os líderes usem seus dons para capacitar o povo de Deus para as obras de serviço. E essas obras de serviço, elas vão edificar o povo. A frase, irmãos, no verso 12 nos diz, no verso 11, melhor dizendo, nos diz que Cristo, ele concedeu pastores e mestres com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. É interessante isso, irmãos, porque a primeira expressão afirma propósito. Propósito de Deus ao conceder líderes à igreja. A segunda se refere às consequências, ou seja, de os líderes prepararem os santos. E a última dá o resultado geral do trabalho conjunto de líderes e outros santos. Esses propósitos, irmãos, são também especificados. Entendam que o primeiro é a unidade. Nós não podemos esquecer isso, que Paulo está nos trazendo aqui, é que o corpo deve ser edificado para a unidade em fé e conhecimento. Está aqui no verso 13.
até que todos cheguemos à unidade da fé, no pleno conhecimento do Filho de Deus. A plenitude, irmãos, de Cristo se refere aqui à sua influência. Influência esta que é transformadora sobre o mundo, por meio da igreja, que é o seu corpo. A intenção, irmãos, de Cristo é que a igreja venha expressar a verdade em amor, para que todos possam crescer nos propósitos, isto é, para que eles venham cumprir com tudo aquilo que Cristo ordenou, pois Ele é o cabeça. Mas Ele é o cabeça não apenas da igreja, mas de tudo. Está lá, Efésios capítulo 1, versículo de número 22, que diz: e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Em resumo, irmãos, temos diferentes dons autorizados por Cristo para serem usados para nos edificar em unidade de mente, quanto ao seu compromisso com a verdade, e em edificar-nos na maturidade no ministério, para, podemos dizer, irmãos, expansão da sua verdade transformadora do mundo, de modo que tudo seja subordinado à liderança de Cristo. Mas aí, irmãos, sabendo disso, vem uma outra pergunta: que atitudes são necessárias com relação a essas diferenças? Nós sabemos que somos um corpo, nós sabemos que recebemos dons vindos da parte de Deus, de Cristo, que somos diferentes. Quais são as atitudes necessárias com relação a essas diferenças? O objetivo de Paulo aqui, irmãos, é mostrar a esta igreja que eles não devem desprezar os dons dos outros, ou melhor dizendo, os dons de outros. Convido você a abrir sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo de número 12, versículo 21 ao 26. 1 Coríntios 12, versículo 21 ao 26. Estou olhando bem direitinho, irmãos, para não errar, porque não tem como cortar. Então vamos lá. Diz assim, verso 21 de 1 Coríntios 12: não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos revestirmos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. De maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Irmãos,
Quando a gente lê isso, nós percebemos que nunca teremos paz na igreja enquanto não reconhecermos que Deus reuniu pessoas diferentes, com dons e níveis de maturidade diferentes. Deus, irmãos, Ele não reuniu pessoas diferentes na igreja, não apenas para nos santificar, mas para edificar a sua igreja, de modos como somente Ele sabe fazer. Então, meus irmãos, ao ler Efésios, nós somos levados a entendermos que precisamos dar valor, a reconhecer o dom do meu irmão. A igreja ela é diferente. Ela tem pessoas diferentes. Por isso, meus irmãos, eu não posso jamais desprezar os nossos próprios dons. Nem eu posso desprezar os dons dos meus irmãos, nem posso desprezar os meus. Irmãos, nós devemos evitar esta armadilha de desconsiderar ou de menosprezar a importância dos nossos próprios dons. E aí eu convido você a ler novamente 1 Coríntios, capítulo 12, verso de número 14 ao verso 20. Olha só o que Paulo diz, 1 Coríntios 12, a partir do verso 14 ao 20. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Eu não posso desprezar os dons que Deus me deu. Eu não posso negligenciar esses dons. Paulo está alertando a igreja de Éfeso para isto. Por que, irmãos, os cristãos não fazem bom uso dos dons que Cristo lhe concedeu? Por quê? É porque, irmãos, alguns crentes, eles não entendem que somos obrigados a usar os dons que Deus nos deu para a edificação da igreja. Esse é o objetivo dos dons. Edificação da igreja. Se você ler Romanos capítulo 12, versos 4 ao 8, vai estar lá isso. Não usar, irmãos, os dons de Cristo é simplesmente uma desconsideração pecaminosa. É pecado. É negligência. Então muitos não fazem o bom uso dos dons que Cristo lhe concedeu, porque não entendem que são obrigados a usar os dons que Deus deu para a edificação de sua igreja. Então, se você tem negligenciado este dom que Deus lhe deu, por não entender que esse dom que Deus lhe deu, você deve trabalhar, servir para a edificação da igreja. Eu tenho que lhe dizer, meu irmão, você
está em pecado. Isso é pecado. Os cristãos não fazem bom uso dos dons, irmãos, que Cristo lhes concedeu, porque algumas vezes eles não querem as obrigações dos próprios dons. Por quê? Porque esses dons podem ser de uma área que exige sacrifício, ou que não traz reconhecimento secular. Não será visto por muitos. Então muitos negligenciam os dons. Irmãos, a negligência dos nossos dons também pode ser resultado de querermos os dons dos outros. Podemos ter recebido o dom dos relacionamentos, mas queremos sobressair no meio acadêmico, porque gostaríamos de ser reconhecidos como inteligentes em vez de carinhosos. Esse dom aqui, eu quero o dom de ensinar, de mestre, porque eu serei visto por muitos. Muitos negligenciam os dons por causa disso. Alguns são dotados com o dom da oração, mas não separam tempo para isso. Sabe por quê? Porque a recompensa são privadas e não públicas. Não negligencie os seus dons. Por isso, irmãos, à luz dos dons que Deus nos concedeu para seus propósitos, devemos fazer a nós mesmos algumas outras perguntas importantes. Estou fazendo aquilo que Deus me criou para fazer? Ou estou negligenciando os meus dons? Estou feliz por ser a pessoa que Deus me criou para ser? Ou estou desprezando meus dons? Meu amado irmão, desprezar a vida que Deus lhe deu nunca trará satisfação que Ele intencionou para a sua vida. Por isso que nós devemos amar a pessoa que Deus criou para ser, e temos que crer que Ele está nos usando, mesmo nos lugares mais difíceis. Por isso, irmãos, Paulo, aqui nesse texto, também nos exorta a não negligenciarmos os dons dos outros. O líder maduro, ele se esforça para capacitar outros a usar seus dons para a obra do ministério e para a edificação do corpo. Não esqueçam, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. A nossa tarefa como líder é capacitar outros para o serviço e para a edificação da igreja. Basicamente, irmãos, se eu, por exemplo, tentar fazer tudo sozinho, eu irei morrer. E o ministério também vai morrer. Por isso, meus irmãos, nós que somos líderes, temos a função muito importante de nos fazer não essenciais
para o trabalho de todos os ministérios da igreja, porque temos de preparar outros, de tal modo que os esforços deles não dependam de nós. Tarefa de um líder é capacitar. Paulo está dizendo isso aqui. É capacitar, essa é a tarefa de um líder. É de preparar outros de tal modo que os esforços deles não dependam de nós. Nós temos que capacitar outros para o ministério da igreja. Um comentarista nos diz, irmãos, que esse é um importante conceito educacional para a igreja, que muitas vezes espera que o pastor, os funcionários da igreja, os membros do conselho façam todo o trabalho. No entanto, se nos fizermos essenciais para cada projeto e atividade, então a igreja nunca poderá fazer mais do que a liderança sozinha consegue fazer. O que Cristo quer dizer-lhe que a liderança da igreja prepare outros para o ministério ao capacitar cada pessoa para fazer a sua parte. E quando eu li isso, irmãos, sabe a imagem que veio na minha mente? A nossa igreja. A nossa igreja. Para a glória de Deus, irmãos, nós estamos fazendo assim. A nossa liderança está fazendo assim. Quando eu li isso, irmãos, veio à minha memória os irmãos que estão, por exemplo, preparando o culto para o dia 5 de julho. Os irmãos estão servindo, um em uma área, outro em outra, mas estão exercendo os seus dons. A liderança está delegando. Estamos fazendo, irmãos, isto que o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui em Efésios. Por isso, irmãos, cada crente deve fazer a sua parte. Embora sejamos semelhantes em alguns aspectos e diferentes em outros, para cumprirmos os propósitos de Cristo, temos de nos lembrar de que somos todos dependentes. E aí, irmãos, no verso 15, Paulo chega e diz, mas, Paulo relata tudo isto. Paulo, ele relata a respeito dos dons, que vem da parte de Deus, que ele concede como quer, do jeito que quer, da forma que quer, da quantidade que quer, que ele é a autoridade. Paulo nos traz tudo isso, mostrando que a liderança deve trabalhar com o objetivo de levar a igreja ao serviço, a exercer os seus dons, para que todos venham se chegar à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, para que esses irmãos não sejam levados de um lado para o outro, sejam agitados como meninos, para que não fiquem sendo guiados por qualquer vento de doutrina. Paulo diz, de onde vêm esses ventos de doutrina, essas artimanhas, esta astúcia? Paulo diz que vem dos homens. Mas aí no verso 15 ele diz, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Se você, meu irmão,
está servindo, colocando em prática aquilo que Deus lhe deu, saiba de uma coisa, que você está fazendo isto é para Cristo. Bem, deve ser feito assim, para Cristo, porque Ele é o cabeça. O crescimento, irmãos, da igreja se dá por meio de Cristo. E aí ele diz de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Irmãos, nós somos dependentes de Cristo. Deus nos concede estes dons, mas nós continuamos sendo dependentes de Cristo. Mas também, o apóstolo Paulo fala aqui no verso 16, parte B, que somos dependentes um dos outros. Todos no corpo são importantes. Não tem ninguém inferior ou superior, mas todos são importantes. Nós dependemos de Cristo, mas também dependemos um dos outros. Porque assim, irmãos, seremos edificados em amor. Vamos ficando por aqui, irmãos. Na próxima semana, se assim Deus permitir, nós estaremos dando continuidade a partir do verso 17, falando sobre a santidade do crente em oposição à dissolução. Convido você agora a fechar os seus olhos, a curvar a sua cabeça, e que nós possamos orar ao nosso Deus, agradecendo a Ele por esta palavra, por esse estudo, e que Ele nos ajude a exercermos, a praticarmos os dons que Ele tem nos dado, com um único propósito: edificação de sua igreja. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos, nós te somos gratos pelo estudo que tivemos nesta noite. Ó Deus, aplica aos nossos corações, que venhamos, ó Deus, servir ao Senhor com aquilo que o Senhor tem nos dado. Deus, é importante. Não importa, Senhor, se este dom não traz visibilidade, tanta visibilidade, mas ele é importante para ti, Senhor. E quando nós recebemos este dom, ou esses dons, Pai, é demonstração, além da tua autoridade, porque é o Senhor quem dá, mas também da tua generosidade, Senhor. Pai, todos são importantes na casa, na tua casa. Nos ajude a assimilarmos isso, a entendermos isso, a darmos valor aos nossos irmãos, àquele que está do nosso lado. A recompensa, Senhor, vem de ti. Tua palavra nos diz, Pai, que não devemos esperar a recompensa deste mundo, aplausos deste mundo, mas é do Senhor. Deus, que isto seja motivação para que possamos servir a Ti. É isto que o Teu servo Paulo escreveu a esta igreja e para nós também. Para nos unirmos mais, para estarmos mais juntos,
para a edificação da tua igreja, Senhor. Nos ajude para que venhamos entender que tu és o cabeça da igreja. Tu és aquele que governa. Tu és a autoridade máxima. Meu Senhor, que venhamos entender que dependemos de Ti, mas que também dependemos dos nossos irmãos, Pai. Aquele que está ao nosso lado. Por isso, Pai de amor, nos ajude, porque fazendo assim, iremos edificar a Tua igreja, iremos edificar o povo, iremos, ó Deus, glorificar o Teu santo nome. Mas, Senhor, o que Te pedimos é que possamos fazer tudo isso em amor. Obrigado, Deus, por esse momento. Obrigado por cantarmos a Ti, a estudarmos a Tua palavra. Nos dê uma semana, um restante de semana abençoado na Tua presença. Abençoa os irmãos que estarão, ó Deus, gravando o culto de domingo. Abençoa o pastor. Abençoa o pastor que estará pregando a Tua palavra. Deus, que no nome de Jesus, o Senhor o use com poder. Nos guarde, Pai. Nos dê uma noite tranquila, um sono reparador. É assim que oramos, no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Meu querido irmão, que Deus te abençoe. Fique na paz e um forte abraço.